Porque não sabemos quase nada sobre o fundo do mar. O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram num mar, tipo numa praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos... Vocês sabiam que é mais fácil a gente ir pra fora do nosso planeta, pra Lua, pra Marte, do que a gente souber 100% do nosso oceano? Pra Marte não. Porque a gente sofre, o oceano tem um negócio que é muito ruim, que a gente não consegue ainda, que é a pressão da água, né? A água fica muito pesada. E aí chega uma profundidade que ainda não existe nada que sobreviva a isso. E como os bichos conseguem entrar? Vamos ver se ele explica aqui, porque isso aí eu sei não. Mas não é melhor estudar uma baleia, por exemplo, e descobrir como ela consegue? E aí a baleia não vai tão fundo assim também. É outros bichos. Aí como que a gente vai estudar um bicho que tá lá, vivendo lá no fundo, se a gente não consegue chegar lá no fundo? Eles são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros, até dá para fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Nos 90 metros, é a Estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade, mas daí em diante você aos poucos começa a ser envolto pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás. E chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Bate-Pelágica, que vem da palavra bates, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo. E tem também bichos gigantes, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus. Se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI, que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo.
Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. Olha lá, pressão. E nessa região, Inteligente especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titan, Dos que é ricos aquele lá, do né? pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe que aparece no Procurando Nemo. Olha lá, ó. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo. Já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. Cara, Isso é é muito mais mais do que a fundo do altitude que do eles Monte falam. Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa há alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar um mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui. Um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. E esse é o brincadeira, o submarino da história. Nos séculos seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com bagulho feio, filho. Combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Nossa, por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro. E não entrava nisso aí nunca. Pra mim foi tudo inventado pelo E essa Batman. marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012, e foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic, não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história... Pera, agora que eu entendi a piadinha dele. Não do navio, do filme. Porque se fosse do navio, né, ele ia ter afundado junto, né? Olha esse canalha. Embaixo da água. Isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou... Ir pra Lua ou ir pro fundo do mar? Acho que eu prefiro ficar aqui mesmo. Me dá um pouco de medo, assim, pensar em descer e não ter nada e fazer assim... Não, mas se fosse seguro. Mas não é, né? Eu acho que eu preferia ir pra Lua. Eu acho que ir pra Lua é mais
o que você pode enxergar é mais bonito. Concorda? Não sei, não sei o Pô, que tem no lá fundo do mar. céu deve ser muito... No fundo do mar não entra luz, você não enxerga. Mas tem bicho, tem farol do submarino pra você ver. Farol do submarino. Prefere ir pro fundo do mar? Por quê? Ah, pra lua deve ser muito mais Eu prefiro ir pra legal, lua. porque não tem gravidade. Mas ir pro fundo do mar deve ser muito mais curioso. Imagine, você vai lá de bobeira e você é o primeiro a avistar um animal nunca visto antes. Na Mas lua você- também você pode encontrar alguma coisa que você nunca viu antes. ET. Era na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um quê? veículo submarino ultramoderno que já Nossa! fez cerca de 20 viagens ao fundo do Nossa, mar. parece um E com PlayStation isso, hoje em 2. dia, Lembra que era mó 27 grandão? pessoas já chegaram aos quase 11 mil metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma pergunta que você região fez. tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? É. Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Nossa. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros, ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas Por é quê? que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma Porque a outra água maneira que é atrapalha, bem né? inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são Eu já partes um pouco sabia. mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta Quê? do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, Isso é cientistas esquisito. descubram mais É ou menos esquisito. como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no E solo outra, aqui eu fora. achei que, tipo assim, água mais baixa ou mais alta no mar, certo? Que o mar lá lisinho, seria por causa da lua. Não, a lua Tanto que tem a ver com as marés. Não, então, mas se eu não me Com as engano ondas. como é que é o nome? O negócio lá da lua? Gravidade. A gravidade da lua influencia no mar, no como o mar se mexe. E aí, tanto que tem, tipo assim, a lua tá tanto, então agora a maré tá mais baixa. Não tem isso? Então eu achei que se tivesse um buraco, é porque a lua tá bem em cima. Ah, nossa. Ué, se a lua mexe o mar, abaixa a maré, levanta a maré, pra mim Eu faria entendi. sentido. Tipo, no meio do oceano, você tá lá no meio do oceano, nada, Tá nada. achando que ia ter tipo a lua hoje tá aqui em cima, uma lua cheia aqui em cima. Não. Ia ter um buraco Ah. assim. Ia ter tipo E você uma acha válido piscina. ter um montinho de aguinha porque tem Não uma montanha acho, embaixo? Eu não concordei com isso. Isso daí eu achei esquisito sei, achei também. esquisito. Isso daí foi esquisito. Eu não sabia disso, não. Não faz sentido. Não faz. Porque a água preenche. Não faz sentido É. ter uma. Do Né? fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem imagina. muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. Qual? E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal pro fundo do mar e Isso essa aí eu tô pessoa vê ligado. quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância Que é o mesmo exata daquele sistema ponto. que as Mas não é baleias muito se difícil de comunicam. imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações 2030? de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a Diminuindo. apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%.
Nossa, E aí olha, existe um demais. temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente. Não vai porque ele terminar até facilitaria a 2030. extração de recursos naturais. Vai. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento quer mapear o fundo do mar? empolgante de Tá descoberta. puto, né? Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Fascinante. Muito obrigado Concordo. e até a próxima. Nada, nós que agradece. Muito bom. Bom demais. Gostaram? Não esquece de deixar seu like e a gente se vê Fiquei amanhã. com medo. Eu tenho um pouquinho de medo também. Eu não ligo deles mapear, mas se precisar de mim, eu não vou não. Não vai, não? Nesse eu não vou não. Pra Lua eu vou. Pra Pra Lua Lua você pode vai. me Então tá bom. convidar que eu vou. Vou deixar seu currículo lá no Elon Musk, tá bom?